Metafísica, por Aristóteles. Tradução e notas de Edson Bini. Editora Edpro. E você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que será lido, por favor, adquiram o livro. É uma belíssima edição, aliás, muito confortável para a leitura, com notas de rodapés que não estão sendo lidas. E também, caso você goste do meu trabalho, possa, deva e queira auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, apoia seu vaquinha, os links estão no descritivo, há também link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você comprará livros que chegaram até mim, para que sejam aqui gravados. Muito obrigada ao Wilhelm que nos comprou este livro. Graças a ele, temos esta obra aqui no canal. Então, mais uma vez, obrigada, querido. É graças à cooperação de uns poucos e bons que esse canal continua. E graças a Deus também, é claro. Obrigada a todos pela presença. Quem não puder contribuir financeiramente, sempre pode gratuitamente dar aquele like, aquele compartilhamento, deixar aquele comentário, um ponto, uma exclamação, uma interrogação que seja, sei lá eu, mas de alguma forma auxiliar aqui o trabalho. Caso você concorde, é claro, com o que aqui é feito e queira que isto tenha continuidade. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu finalmente desejo a todos uma boa escuta. Seguimos para o livro 6º. 1. Nossa investigação é a dos princípios e causas das coisas que são, e evidentemente das coisas que são enquanto são. Com efeito, há uma causa da saúde e do bom estado físico, e as matemáticas têm princípios, elementos e causas, e em geral toda ciência intelectual ou ciência que envolve o intelecto ocupa-se de causas e princípios, aproximativamente exatos ou indeterminados. Entretanto, todas essas ciências distinguem e isolam algum ser particular ou gênero e dele se ocupam como objeto de investigação, mas não do ser simplesmente, sem qualificação, o ser enquanto ser. Como tampouco oferecem qualquer explicação da essência das coisas de que se ocupam. Mas, partindo dela, algumas dessas ciências, ao torná-la clara à percepção, enquanto outras, ao assumi-la como hipótese, demonstram mais ou menos convincentemente os atributos essenciais do gênero com o qual estão lidando. Evidencia-se com isso que não há demonstração da substância ou essência por meio dessa abordagem, mas sim alguma outra maneira de revelá-la. E, semelhantemente, essas ciências omitem a questão de o gênero que investigam existir ou não existir, visto que demonstrar o que ele é e que é pertence à mesma linha de raciocínio. E como a física, semelhantemente a outras ciências, trata restritamente de um gênero do ser, ou seja, trata do tipo de substância que encerra em si mesma o princípio do movimento e do repouso, obviamente, não é nem uma ciência prática, nem uma ciência produtiva. De fato, o princípio da produção está no produtor, a intelecção, a arte ou algum tipo de potência, enquanto o princípio da ação está no agente, a vontade, pois a coisa feita e a coisa que é objeto da vontade são a mesma. Portanto, se todo pensar é ou prático, ou produtivo, ou teórico, especulativo, a física tem que ser teórica, especulativa, mas especulativa do tipo de ser que pode ser movido, e unicamente do tipo de substância que, do ponto de vista da sua fórmula, é majoritariamente indissociável da matéria. Contudo, não devemos deixar de observar como existem a essência e sua fórmula, já que, se não o fizermos, nossa investigação será ociosa. Das coisas definidas, ou seja, das essências, algumas aplicam-se no sentido em que se aplica chato, e algumas naquele em que se aplica côncavo. A diferença é que chato é uma combinação de forma com matéria, já que o chato é um nariz côncavo, ao passo que a concavidade é independente da matéria sensível. Ora, se todas as coisas naturais são análogas ao chato em sua natureza, por exemplo, o nariz, o olho, a face, a carne, o osso, e em geral o animal, a folha, a raiz, a cortiça e em geral o vegetal, pois nenhum destes possui uma definição sem referência ao movimento, e a definição inclui invariavelmente a matéria, fica claro como deveríamos buscar e definir a essência no caso dos objetos naturais e por que pertence ao domínio do físico estudar, inclusive, em alguma medida, a alma, ou seja,
o quanto dela não seja independente da matéria. Fica claro, portanto, a julgar por essas considerações, que a física é uma ciência especulativa, também o sendo as matemáticas. Entretanto, não fica claro no momento se seus objetivos não estão submetidos ao movimento e se são dissociáveis da matéria, embora esteja claro que alguns ramos das matemáticas estudam seus objetos enquanto não submetidos ao movimento e enquanto dissociáveis da matéria. Não há dúvida de que pertence à esfera de uma ciência especulativa descobrir se uma coisa é eterna, não submetida ao movimento e dissociável da matéria, não sendo, todavia, física essa ciência, pois a ciência da natureza se ocupa de coisas submetidas ao movimento. Também essa ciência não é a matemática, mas uma ciência anterior tanto à física quanto às matemáticas. Com efeito, a física trata de coisas que existem dissociadamente da matéria, mas que estão submetidas ao movimento, ao passo que alguns ramos das matemáticas tratam de coisas que não estão submetidas ao movimento, mas, presumivelmente, não são dissociáveis da matéria, mas nela presentes. Contudo, a ciência primeira ocupa-se de coisas que são tanto dissociáveis da matéria quanto não submetidas ao movimento. Ora, todas as causas são necessariamente eternas, mas essas o são especialmente, uma vez que são as causas do que é visível das coisas divinas. Consequentemente, deve haver 3 filosofias especulativas: as matemáticas, a física e a teologia. Uma vez que é evidente que, se o divino está presente em todo lugar, também está presente em coisas desse tipo. E a mais grandiosa ciência tem que se ocupar do gênero, do assunto mais grandioso. As ciências especulativas, portanto, devem ser preferidas em relação às demais ciências, e a teologia preferida entre as outras ciências especulativas. Poder-se-ia, de fato, levantar a questão de se a filosofia primeira é universal, ou trata de algum gênero particular ou algum tipo particular de coisa, porque nem mesmo as ciências matemáticas são todas semelhantes neste aspecto. Enquanto a geometria e a astronomia ocupam-se de um certo tipo particular de coisa, a matemática universal se aplica igualmente a todos. Respondemos que, se não há uma substância além das que são naturalmente compostas, a física será a ciência primeira. Mas, se há uma substância que não está sujeita ao movimento, a ciência que estuda essa substância será anterior à física e será a filosofia primeira, e neste sentido universal, porque é a primeira. E caberá a essa ciência investigar o ser enquanto ser, tanto o que é, quanto os atributos que lhe pertencem enquanto ser. 2. Mas o termo simples não qualificado ser é empregado em vários sentidos, entre os quais vimos que um era acidental e um outro verdadeiro, não ser sendo empregado como falso, e além desses há também as figuras de predicação, isto é, as categorias, por exemplo, o que, a qualidade, a quantidade, o lugar, o tempo e outros significados similares que ser pode ter. E além de todos esses, o que é em potência ou em ato. Assim, posto que o termo ser apresenta vários sentidos, é necessário principiar por dizer do acidental que não pode haver dele especulação. Isso é confirmado pelo fato de nenhuma ciência, prática, produtiva ou especulativa, ocupar-se dele. Aquele que produz uma casa não produz todos os atributos que são acidentais à casa em sua construção, uma vez que esses são inumeráveis. A casa assim produzida pode ser agradável a uns, penosa a outros, útil para outros e talvez diferente, para resumirmos, de qualquer outra coisa existente. Entretanto, o ato de construir não produz nenhum desses resultados. Do mesmo modo, o geômetra não estuda os atributos acidentais de suas figuras, nem se um triângulo é diferente de um triângulo cuja soma dos ângulos é igual à dos dois ângulos retos, o que corresponde ao que deveríamos razoavelmente esperar, porque o acidente, por assim dizer, não passa de um nome. Assim, de um certo modo, Platão não estava errado ao declarar que a sofística se ocupa do que não existe,
já que os argumentos dos sofistas tratam, acima de tudo, do acidental. Por exemplo, a questão de se instruído e capaz de ler e escrever são idênticos ou diferentes, e se instruído corisco e corisco são o mesmo, e se tudo o que é, mas nem sempre foi, veio a ser. De maneira que se alguém que é instruído veio a ser alfabetizado, também sendo alfabetizado veio a ser instruído, e todos os demais argumentos desse tipo. Realmente, parece que o acidental é algo estreitamente aparentado ao não ser, o que fica evidente a julgar por argumentos como o seguinte: das coisas que são, em outros sentidos, há geração e corrupção, mas das coisas que são acidentalmente, não há. Apesar disso, é imperioso que, na medida do possível, indiquemos no tocante ao acidental qual é a sua natureza e de que causa provém, o que talvez esclareça por que não haja dele nenhuma ciência. Ora, considerando-se que entre as coisas que são, há algumas que são estáticas e necessariamente, não necessariamente no sentido de compulsoriamente, mas naquele da impossibilidade de ser de outra maneira, e algumas não são nem necessariamente, nem sempre, mas apenas na maioria das vezes, este é o princípio e causa do acidental. Com efeito, chamamos de acidental tudo o que não é nem sempre, nem na maioria das vezes. Por exemplo, se nos dias do cão temos tempestade e frio, nós o classificamos como acidente, mas não se temos abafamento e calor intenso, visto que este clima sempre ou usualmente ocorre nessa época, mas não o primeiro. Para um homem é acidental ser branco, posto que nem sempre, nem usualmente, assim é. Entretanto, não é acidental ser ele um ser vivo. É por acidente que um construtor devolve a saúde a alguém. Porque não é um construtor, mas um médico que naturalmente o faz. Aconteceu acidentalmente de o construtor ser um médico. Um cozinheiro, visando produzir prazer, pode produzir algo salutar, mas não por conta da sua arte culinária. Consequentemente, dizemos que foi acidental, e embora ele o produza num certo sentido, não o é num sentido absoluto. De fato, certos resultados acidentais por vezes tendem a serem produzidos por potências outras, mas aos outros não corresponde nenhuma arte ou potência determinadas, uma vez que, de coisas que são ou que vêm a ser por acidente, também a causa é acidental. Consequentemente, visto que nem tudo é ou vem a ser necessariamente e sempre, mas a maioria das coisas simplesmente acontece usualmente, é forçoso que o acidental exista. Por exemplo, que o homem branco não é sempre nem usualmente instruído, mas uma vez que isso acontece, por vezes tem que ser tido como acidental. Se assim não fosse, tudo seria por necessidade. A conclusão é que a causa do acidente é a matéria, a qual admite a variação do usual. E é preciso que tomemos como nosso ponto de partida a questão seguinte: são todas as coisas sempre ou usualmente? O que se revela certamente impossível. Ora, além dessas alternativas, há algo mais, ou seja, o fortuito e acidental. Mas nos defrontamos então com as questões: são as coisas existentes usualmente, mas nada existente sempre? Ou há coisas que são eternas? Essas questões devem ser examinadas mais tarde, porém está claro que não há nenhuma ciência do acidental, pois toda ciência é ou do que é sempre ou do que é usualmente. Afinal, como poderia alguém aprendê-la ou ensiná-la a outra pessoa? O fato é determinado por ocorrer sempre ou usualmente. Por exemplo, água com mel usualmente faz bem a um paciente com febre. Entretanto, a ciência não poderá estabelecer a exceção à regra, quer dizer, quando não faz bem, por exemplo, na lua nova. Porque aquilo que acontece na lua nova também acontece ou sempre ou usualmente, mas o acidental contraria isso. Explicamos, portanto, a natureza e causa do acidente, e que não há nenhuma ciência que se ocupa dele. 3. É evidente que há princípios e causas que são passíveis de geração e de corrupção, independentemente dos efetivos processos de geração e corrupção, pois se assim não for, todas as coisas serão por necessidade, uma vez que aquilo que está sendo gerado ou corrompido tem necessariamente uma causa que não é acidentalmente sua causa. Isso será ou não? Sim, se aquilo acontecer. Caso contrário, não. E aquilo acontecerá se alguma coisa a mais acontecer.
Está claro que dessa maneira, como o tempo é continuamente subtraído de um período limitado, chegar-se-á ao presente. Em consonância com isso, fulano morrerá de doença ou mediante violência, se ausentar-se. E ele fará determinada coisa, se estiver sedento, e estará sedento se alguma coisa a mais acontecer. E assim chegar-se-á ao que é agora presente ou a alguma coisa que já é passado. Por exemplo, ele se ausentará se estiver sedento e ficará sedento se estiver comendo alguma coisa picante. E este é o caso ou não, de modo que ele necessariamente morrerá ou não morrerá. E analogamente, se alguém se projeta no passado, o princípio é idêntico, pois isso quer dizer, aquilo que já se passou já está presente em alguma coisa. Toda coisa, portanto, que é para ser, será necessariamente. Por exemplo, quem vive necessariamente morre. Com efeito, algum estágio do processo já foi atingido, por exemplo, a presença dos contrários no mesmo corpo. Mas se ele morre devido à doença ou violência, isso não está ainda determinado, mas está na dependência do acontecimento de alguma coisa a mais. Fica claro assim que o processo remonta a algum ponto de partida, o qual, contudo, não remonta mais a alguma outra coisa. Esse, portanto, será o ponto de partida do fortuito, e nada mais é a causa da sua geração. Mas a qual tipo de ponto de partida e causa esse processo de remontar conduz, se a uma causa material, ou final, ou motriz, constitui uma questão para cuidadoso exame. 4 e último. Deixemos de lado o acidental, pois determinamos suficientemente a sua natureza. Entretanto, visto que aquilo que é no sentido de ser verdadeiro ou não é no sentido de ser falso, depende de combinação e de dissociação, e verdade e falsidade conjuntamente dizem respeito ao arranjo das partes de uma contradição, porquanto o verdadeiro apresenta afirmação quando o sujeito e o predicado são combinados, e negação quando são dissociados, ao passo que o falso apresenta o arranjo contrário, é uma outra questão o como acontece de combinarmos ou dissociarmos no pensamento. Por combinar ou dissociar no pensamento, entendo pensá-los não como uma sucessão, mas como uma unidade, pois falsidade e verdade não estão nas coisas, o bom, por exemplo, sendo verdadeiro e o mal o falso, mas no pensamento. E no tocante a conceitos simples e essências, não há verdade ou falsidade, nem no pensamento. Quais os pontos que devemos investigar em relação ao ser e o não ser nesse sentido é algo a ser examinado posteriormente. Mas uma vez que a combinação e a dissociação existem no pensamento e não nas coisas, e este sentido de ser difere dos sentidos próprios, porquanto o pensamento associa ou dissocia a essência, a qualidade, a quantidade ou alguma outra categoria, podemos descartar o acidental e os sentidos verdadeiros de ser, pois a causa do primeiro é indeterminada, ao passo que a do segundo é uma ficção do pensamento, e ambas estão ligadas ao gênero remanescente de ser, e não indicam nenhuma realidade objetiva. Deixemo-las, portanto, de lado e examinemos as causas e os princípios do próprio ser enquanto ser. Lembrando, ficou claro em nossa discussão dos múltiplos significados dos termos, que ser apresenta vários significados.